Mais uma geração aí da família Moto G e, claro, mais um aparelho considerado pináculo aí dos novos dispositivos da Motorola, que no caso esse ano é o G7 Plus. E o foco dele está nas câmeras fotográficas. Mas será que é tudo isso mesmo? Eu sou Caio Carvalho e você está na PC World. Então, antes da gente começar a falar aqui do G7 Plus, é muito importante a gente ressaltar qual que é a proposta da Motorola com essa 7ª geração aqui da família G7. Então, ela quis segmentar muito bem para que cada aparelho serve. Então, você tem o G7 Play, que é um aparelho bem mais básico, voltado aí para quem só quer um dispositivo para as funções do dia a dia. Depois você tem o G7 Power, que é um aparelho mais focado em bateria. O G7 tradicional, que reúne as principais funções aí do G7 Play e do G7 Power. E o G7 Plus, que é um dispositivo focado inteiramente na câmera. Ele também é um modelo mais avançado, então a gente pode considerar aí como se ele fosse o pináculo. Mas antes da gente falar das câmeras, vamos acompanhar um pouquinho aqui o design do aparelho. Então aqui na frente você tem uma tela IPS Full HD Plus de 6.24 polegadas e ele se destaca porque ele tem o notch aqui em cima em formato de gota. Isso garante não só uma visualização... Eu tô falando muito rápido, será? Então você tem aqui um aproveitamento de tela e por conta disso você consegue ver os conteúdos de uma maneira muito melhor. O que eu pude perceber é que, embora ele não tenha um display com tecnologia OLED, você consegue visualizar os conteúdos de uma maneira muito mais, com cores mais vivas, ele tem bastante contraste também. O G7 Plus também é um aparelho que tem a melhor pegada aí dessa 7ª geração de dispositivos da família Moto G. Então ele tem as bordas traseiras aqui levemente curvadas, então você sente uma pegada melhor. Ele também é bastante leve, então você não vai ter problema aí de escorregar o aparelho e cair, porque ele tem uma pegada bastante firme. Aqui na parte traseira, então, a gente tem a câmera, que tem o visual aí característico em círculo da Motorola. Tem gente que fala que é robozinho, que é ET, mas aí vai do que você preferir chamar. E aqui embaixo, bem no logotipo da Motorola, a gente tem o leitor de impressões digitais. A Motorola cedeu aqui para testes essa versão em vermelho, em um vinho bem chamativo, que na minha opinião é uma das cores mais bonitas aí dessa 7ª geração do Moto G. Só que se vocês perceberem, de longe já dá para ver, mas bem de perto dá para enxergar aqui várias marcas de dedo. Isso é um problema aí que tem, acho que em todos os aparelhos da Motorola. Mas esse aqui não chega a ser tão ruim quanto o G7 Power, que você tem que ficar com um paninho lá limpando e tudo mais. Inclusive, a Motorola inclui uma capinha protetora no conjunto do G7 Plus, mas eu não recomendo usar, porque além dela tapar, né, todo esse visual aqui desse vermelho bem intenso, ela é feita de um material que não é muito resistente. Não dá para perceber que daqui a um tempo ele vai ficar amarelado e vai aí esconder toda a beleza do seu G7 Plus. Falando agora um pouquinho aqui do sistema do G7 Plus. Ele roda de fábrica o Android 9.0 Pie, então você vai ter aí a versão mais atualizada do Android, com promessa de atualização para o ano que vem. A Motorola sempre tenta incluir uma versão mais pura, mais próxima ao Android do Google. Então aqui você vai encontrar um sistema super fácil de navegar, com menus intuitivos, sem complicação, e é isso. Mas o que eu quero destacar aqui no sistema são os apps nativos da Motorola que reúnem aí as Moto-ações. São alguns comandos que você pode substituir no seu aparelho por gestos. Então, por exemplo, em vez de você desbloquear o celular e ir lá no aplicativo da câmera, você pode simplesmente chacoalhar ali 3 vezes para que a câmera funcione. Se você fizer o mesmo comando, ela muda para a câmera frontal. Outro comando bem bacana é para você ativar a lanterna. Então você só precisa chacoalhar, se der certo, né? Ah, tá. Nossa, que burro. Tinha que sair da câmera primeiro. E pronto, ativou a lanterna. Agora tentar desativar. Foi. A princípio, esses comandos podem parecer um pouco desnecessários, porque a gente está tão automatizado, né? Ah, quero fazer uma foto, vou lá, abro o aplicativo da câmera. Mas com o tempo, a ideia é que você justamente se habitue a esses comandos para que você consiga executar essas ações de uma maneira muito mais prática e simples. Falando agora um pouquinho da performance do G7 Plus. Então ele vem equipado com um processador de 8 núcleos, Snapdragon 636 e 4 GB de memória RAM. Isso vai ser suficiente para você desempenhar suas ações aí do dia a dia. Então você consegue abrir e-mail, acessar aplicativos do WhatsApp, do Facebook, redes sociais no geral,
o aplicativo da câmera também. Então tudo isso você consegue fazer sem que o aparelho trave ou dê algumas engasgadas aí. Já a bateria, ela poderia ser um pouco melhor otimizada. Ela tem 3.000 mAh e ela dura aí mais ou menos um dia e meio, dependendo do seu nível de utilização. Nos meus testes, eu percebi que a bateria ela acaba bem rápido se você assiste vídeos ou roda jogos um pouco mais pesados. A Motorola, sabendo disso, incluiu aqui no G7 Plus um carregador Turbo Power de 27 watts, que, acredite, ele consegue carregar do 0 até o 100% em menos de 1 hora, em apenas 55 minutos. Se você tiver com menos tempo do que isso, você pode colocar ele por 15 minutos na tomada, que você garante aí 8 horas de duração da bateria. Então, pelo menos nesse aspecto, você vai conseguir aqui um carregamento bem rápido, mesmo se você não tiver muito tempo disponível. Bom, então como eu disse lá no começo do vídeo, o principal destaque aqui do G7 Plus são as câmeras. Mas elas não estão muito diferentes aí do G7 tradicional. O grande diferencial, na minha opinião, é a câmera frontal, que tem um sensor de 12 megapixels. Ela consegue fazer fotos excelentes em lugares com pouca luminosidade ou em ambientes mais abertos, então você não vai encontrar problemas aí para fazer suas selfies ou até imagens em modo retrato, que é aquele famoso efeito bokeh que desfoca o fundo da foto. Aqui na parte traseira você tem um sensor duplo, um com 16 megapixels e o outro com 5 megapixels. Eu não achei as fotos desse sensor tão boas quanto a câmera frontal, mas ela consegue aí fazer imagens com uma qualidade razoável, desde que tenha bastante luminosidade. A Motorola não brinca em serviço, lançou um excelente intermediário aqui com o G7 Plus. Ele tem um design bem ergonômico, ele é super confortável de usar, tem cores bem vivas aqui no painel central e uma bateria que, embora não seja tão otimizada, consegue dar conta do recado. Por conta da alta aí dos smartphones, o G7 Plus está chegando um pouquinho mais caro esse ano no Brasil, por R$ 1.899. Mas se você ainda acha esse valor um pouco caro, o ideal é você esperar alguns meses, porque a Motorola costuma baixar o preço dos seus aparelhos alguns meses depois do lançamento. No geral, o G7 Plus é um bom aparelho intermediário com câmeras excelentes e um custo-benefício aí que deve atender a demanda da maioria dos usuários. Então, tá aqui uma boa pedida. Moto G7 Plus. Aproveito para te fazer um convite que, se você ainda não é inscrito aqui no canal da PC World, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação sempre que a gente publicar um vídeo novo. Segue a gente também nas redes sociais, é @PCWorldBrasil. E se inscreve, pelo amor de Deus, ó. Aqui.